Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento de oração, onde nós nos encontramos para mergulhar mais e mais nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, mergulhar mais e mais naquilo que nosso Santo Deus quer nos ensinar através das Sagradas Escrituras. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, uma grande alegria estar aqui com vocês e continuar perseverando, meditando junto com vocês nas Sagradas Escrituras, para a honra e glória do bom Deus e para cada vez mais nos encontrarmos próximos do coração de Jesus. Que possamos nos aproximar, que possamos mergulhar, que possamos nos dedicar inteiramente ao nosso Senhor, porque hoje, 11º domingo do tempo comum, hoje, especialmente depois de comemorarmos o Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, temos o Castíssimo Coração de São José. Então que nós possamos mergulhar, que nós possamos nos encontrar com o nosso Senhor e nos dedicar inteiramente a cada vez mais estar próximos do Castíssimo Coração do nosso Paizinho espiritual. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Amém. Primeira leitura, livro do Êxodo, capítulo 19. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, serão para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai ao Senhor Deus, a terra inteira. Sirvam ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Saibam que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos o seu povo e o seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o seu povo e o rebanho do Senhor. Segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é de que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho. Quanto mais agora estamos reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e também seu irmão André. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não devem ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciem o reino dos céus está próximo.
Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. De graça receberam, de graça devem dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, que alegria estar aqui comemorando com vocês o Castíssimo Coração de São José, aquele coração que guardou, protegeu, e abaixo de Jesus e Maria é o primeiro a ser verdadeiramente honrado e cultuado, para que, por tudo aquilo que ele fez, né? Por tudo aquilo que São José operou, por tudo aquilo que São José gerou, e gradativamente teve a audácia, a oportunidade de se doar inteiramente pela mais santa das famílias. Isso é muito interessante, meus irmãos e irmãs, eu acho isso muito bonito. Pensar que nós temos alguém para quem nós podemos recorrer, porque este homem, São José, o mais santo dentre todos os homens, ele conhece profundamente a Sagrada Família, e não apenas conhece, ele é verdadeiramente apaixonado por Nossa Senhora, apaixonado pela Virgem Maria e pelo menino Jesus. E é isso que nós mais precisamos nos doar e relembrar todas as vezes que nós estamos nos aproximando de São José. Como São José pode nos ajudar, como São José pode se entregar para nós, como São José pode ser nosso exemplo, não apenas como um exemplo de pai, né, um exemplo paterno, mas verdadeiramente um exemplo de cristão, porque São José é o terceiro, é o patrono da Igreja Universal, porque ele é o terceiro na ordem dos cultos, né, Santíssima Trindade, depois a Virgem Maria e depois São José. Por quê? Porque São José, ele fez parte diretamente da economia da salvação. São José foi responsável pela economia da salvação no sentido pleno, porque se não fosse por ele, Nossa Senhora teria sido verdadeiramente atingida, atacada fisicamente, e se não fosse por São José conduzindo Nossa Senhora grávida até Belém, então nós não teríamos o nascimento do menino Jesus. Não teríamos o nascimento, ou pelo menos não teríamos o nascimento de Jesus de forma segura, de até certo modo, porque no momento em que Jesus nasceu, né, no período em que Jesus nasceu, aconteceu justamente o extermínio dos santos inocentes, das várias crianças que foram exterminadas por causa de Herodes. Então, se não fosse por isso, meus irmãos e irmãs, se não fosse pela ação, a obediência e a santidade de São José, que acolheu a missão de guardar a Santa Família, no momento em que o anjo aparece para ele em sonho e diz: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria por esposa. Naquele momento, então, São José verdadeiramente acolhe essa missão. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, entendendo o que de fato move o Castíssimo Coração de São José, que é a paixão plena, perfeita e santa, ele que é apaixonado por Jesus e Maria, nós precisamos também desejar ser apaixonados por Jesus, nós precisamos também desejar ser apaixonados por Nossa Senhora, e sendo apaixonados pela Sagrada Família, que nós possamos ter o coração abrasado, assim como o coração de São José era abrasado de amor. Foi por isso que quando eu iniciei rezando ao Espírito Santo, eu clamei a oração a São José, uma oração que eu tive a graça de ser inspirado a fazer, e que nessa oportunidade de clamar a São José, que ele nos ensine a ter um coração também queimando e inflamando de amor por Jesus e Maria. E aquele coração que de fato é apaixonado por Jesus, esse vai querer ler a palavra de Deus, este vai querer de fato conhecer Jesus no Santo Evangelho. Um coração que é completamente apaixonado por Deus, assim como foi o coração de São José, que era completamente zeloso, completamente devoto. É um coração que vai conhecer de fato as Escrituras de có e salteado. É um coração que vai saber recitar os salmos com muita facilidade. Por que eu digo isso a vocês, meus irmãos e irmãs? Porque São José conhecia as Sagradas Escrituras como ninguém. Ele sabia todos os salmos de cor. Ele tinha conhecimento da palavra de Deus, porque ele era apaixonado por Deus. E não à toa, tão apaixonado que teve a graça de receber como presente o menino Deus nos seus próprios braços. Isso é muito profundo. E quando eu digo isso, eu digo porque nós também precisamos seguir esse mesmo exemplo de querer conhecer Deus de forma profunda. E conhecendo Deus mais profundamente, mais intimamente, nós temos então a oportunidade de olhar para todo o trajeto da vida israelita. São José não é simplesmente o pai de Jesus pela lei judaica. Ele é o pai de Jesus porque ele
também traz a descendência de Davi para a vida jesuítica, para a vida de Jesus. Ele traz a descendência de Davi e ele traz consigo toda a herança do povo israelita, ou seja, desde Abraão, Isaac e Jacó, passando por Moisés com o povo no Egito, chegando até os Salmos de Davi e a partir de Davi para cá também, ligando-se ao filho de Davi, São José, herdeiro do trono, né? Herdeiro legítimo, inclusive, do trono de Israel, e que, pela sua grande humildade, não quis o trono. Mas ainda assim, como príncipe da casa de Deus, ele passou o título para o seu filho, Jesus Cristo, que é verdadeiramente o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Assim, meus irmãos e irmãs, graças a São José, graças à obediência de São José e graças também à vontade de Deus que tocou em São José para que ele fosse este homem escolhido da parte do alto para ser o pai de Jesus, nós temos a obediência de São José nos levando a receber a graça da salvação, como vai dizer São Paulo na segunda leitura de hoje. E aí, de modo gradativo, nós temos então a conexão de São José aqui com a primeira leitura em Êxodo, onde os israelitas partem de Rafidim, chegando ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou suas tendas de fronte da montanha. O povo de Deus armou as suas tendas. O povo de Israel, escolhido por Deus, armou as suas tendas, ou seja, criou ambiente de tenda onde iriam acampar. E acampando, ou seja, parando, ficando de prontidão naquele lugar, eles estavam de frente, eles estavam próximos, de frente para a montanha onde Moisés subia para se encontrar com Deus. Eu acho isso muito interessante de se pensar, porque como povo de Deus, nós também somos convidados a fazer aquilo que São José fazia. Se tem uma coisa que São José fazia com muita frequência, era encontrar-se com Deus ali no templo. E quando ele não tinha a oportunidade de ir no templo, coisa que ele fazia quase todo santo dia, quando ele não tinha a oportunidade de ir no templo, ele então encontrava-se com Deus no seu íntimo. Ele encontrava-se com Deus dentro de seu próprio coração ardente de amor. E da mesma maneira, meus irmãos e irmãs, Moisés teve a experiência de encontrar-se com Deus na sarça ardente e com frequência encontrar-se com Deus de forma a escutar a voz de Deus, a escutar a voz do Senhor. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: assim deverás falar para a casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel. Vocês viram o que eu fiz no Egito. Vocês viram o que eu fiz com o povo egípcio. Vocês viram como eu levei vocês sobre asas de águia e vos trouxe até mim. Portanto, se ouvirem a minha voz e guardarem minha aliança, serão para mim a porção escolhida dentre todos os povos. Isso, meus irmãos e irmãs, é muito interessante. É muito interessante de se relacionar com São José, porque se nós pararmos para pensar, enquanto ao longo de muito tempo o povo de Israel, o povo israelita, o povo hebreu não foi tão obediente a Deus ao ponto de serem castigados em determinado momento, ao ponto de, pela desobediência, se afastarem de Deus e sofrerem por causa de suas escolhas, nós temos um homem que é completamente obediente e recebe a maior de todas as graças. Ele recebeu como presente o próprio Filho de Deus nos braços. Vocês conseguem perceber, meus irmãos e irmãs, que quando nós somos obedientes, quando nós escutamos a voz de Deus e guardamos a sua aliança, da mesma forma como São José fez, nós realmente nos aproximamos de Deus e entendemos que somos povo de Deus e Deus nos acolhe. É isso que ele está dizendo aqui na primeira leitura. Quando nós obedecemos, ouvimos a sua voz e guardamos a sua aliança, quando nós de fato cumprimos na prática diária tudo aquilo que os mandamentos do Senhor nos prescrevem, nós nos aproximamos de Deus e Deus nos acolhe como seu povo escolhido. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes, um reino, um grupo, um povo cheio de sacerdotes, cheios de lideranças espirituais. Vocês serão um reino de sacerdotes e uma nação santa, ao ponto de chegar lá no último rei. E no último rei, Jesus Cristo, nós encontramos, finalmente, essa nação santa sendo formada a partir de Jesus por causa da obediência de São José, que ouviu a voz de Deus, disse sim e guardou a aliança, guardou a nova aliança, que é iniciada verdadeiramente
no elo que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o próprio Deus. Então, meus irmãos e irmãs, que nós possamos fazer igual São José fez e ser obedientes também, para que assim nós possamos cantar, reconhecendo em nós aquilo que o Salmo nos diz hoje. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. E se eu sou o povo do Senhor, se eu sou o povo de Deus, se eu sou um filho verdadeiro de Deus, um rebanho, um carneiro, uma ovelha do Senhor, então eu sou responsável pelo louvor a Deus, eu sou responsável pela adoração ao Senhor, eu sou responsável pelo serviço ao Senhor com alegria, cantando, jubilosos, cantando, cheio de alegria no coração, com imensa felicidade, porque Ele nos liberta, Ele nos salva, Ele nos traz para perto, Ele nos guarda em seu sagrado coração. E São José conhecia isso muito bem, meus irmãos e irmãs, ao ponto de todo santo dia querer ir até o templo, encontrar com Deus no tabernáculo. E encontrando-se com Deus, sabendo os salmos de cor, ele recitava louvores e mais louvores e mais louvores. Saibam que o Senhor, só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus, nós somos o seu povo e seu rebanho. E sim, o Senhor é bom, nosso Deus é bom. Sua suavidade, sua bondade perdura para sempre e seu amor é fiel eternamente. Nós somos povo de Deus, responsáveis por lançar esse louvor não apenas para nós, mas para que o mundo escute. O Senhor é bom, o Senhor, o nosso Deus, é verdadeiramente bom, e a sua bondade, sua suavidade perdura para sempre, e o seu amor é fiel eternamente. O que você está fazendo, meu irmão, minha irmã? De que forma você está de fato louvando o Senhor teu Deus? Como você está apresentando o Senhor teu Deus para outros irmãos e irmãs que tanto necessitam dessa verdade, dessa bondade? Que tanto necessitam conhecer esses milagres, essa misericórdia do Pai. São José conhecia isso tão bem, tão bem, tão bem, que ele tinha imensa tristeza por saber que as pessoas não encontravam-se com Deus, por saber que as pessoas não se voltavam para Deus, por saber que as pessoas não queriam conversar com o Senhor. São José, em determinado momento, ele vai até o templo, e ele, nas visões, inclusive, da irmã Maria Baide, ele vai até o templo e ele fala: Senhor, estou imensamente triste por saber que as pessoas não vêm falar contigo e não se dedicam a te amar. Então, se eu puder minimamente consolar-te, se eu puder minimamente consolar o teu coração, me doando inteiramente por aqueles que não te adoram, não te louvam e não se dedicam a ti, é isso que eu vou fazer. São José queria consolar o coração de Deus. Olha isso, meus irmãos. São José queria consolar o coração de Deus, e consolando o coração de Deus, sabe o que ele ganhou? O menino Jesus. Ele ganhou o Deus. Consolando o coração de Deus, ele ganhou a visita do próprio Deus. Onde está a santidade dos corações que querem viver algo tão profundo, tão místico quanto isso, meus irmãos e irmãs? São José viveu isso na pele. E não à toa, eu acho isso muito interessante, porque São José ele foi responsável pela educação de Jesus na cultura judaica. Então, se nós estamos vendo Jesus dizer que tem pessoas cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor, tem uma multidão inteira necessitada de atenção, é porque São José também ensinou a ele que tem pessoas que estão cansadas e abatidas e que precisam de ajuda. São José, na sua profunda caridade, ele ensina então Jesus que ele quer aprender. Jesus é o próprio amor, mas ele se permite aprender de São José. E ele ensina para os seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Esse tipo de frase, meus irmãos e irmãs, esse tipo de analogia, é uma forma de Jesus dizer duas coisas. Primeiro, eu quero que vocês entendam a minha mensagem. Falem com o dono da messe, para que ele envie mais trabalhadores para a colheita. Ele está falando sobre Deus enviar mais pessoas para a missão. Mas ao mesmo tempo ele está usando uma analogia muito simples, a analogia do trabalhador operário. E quem é o trabalhador e operário mais próximo de Jesus? São José. São José operário, São José trabalhador e sustentador da Sagrada Família. Eu não tenho dúvida de que Jesus olhou para São José, e olhando para São José, ele olha para os discípulos e ele se lembra daquilo que o pai dele ensinou. O que foi que São José ensinou?
que é preciso ser um trabalhador que se dedica totalmente pela messe do Senhor. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao dono da messe para que envie mais trabalhadores para essa colheita. Imagina Jesus dizendo: peça para que Deus envie mais trabalhadores para a colheita, trabalhadores igual ao meu pai, São José. Imagina Deus falando isso, imagina Jesus falando isso, né? Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. E aí ele vai elencar justamente todos os apóstolos que foram escolhidos e enviados. E é interessante pensar, meus irmãos e irmãs, que Jesus, ele escolhe, depois de rezar, ele escolhe os 12 e ele envia os 12. Depois de tudo que ele ensinou, depois de tudo que ele mostrou como deveria fazer, ele vai fazer um teste com os apóstolos, né? Eu vou enviar vocês momentaneamente para que vocês façam tudo aquilo que eu disser para vocês fazerem. É interessante pensar que da mesma maneira como Jesus escolheu 12, da mesma maneira como Jesus chamou pelo nome, São José também chamou, ou melhor, São José também foi chamado pelo próprio Deus. Um Deus que falou o nome de São José com tanta frequência. Um Deus que falou o nome de São José todos os dias quando estava em seus braços. Um Deus que falou o nome de São José e não apenas falou o nome de José, filho de Davi, mas também chamou o próprio São José de pai. Ele é pai do pai de todos, como vai dizer alguns teólogos. Ele é pai do Criador. E isso é algo tão bonito, tão profundo, que não à toa São José era absolutamente apaixonado por Jesus. Não é à toa que ele era completamente apaixonado por Deus. E da mesma forma como ele era apaixonado por Deus, Deus era também imensamente apaixonado por São José. Tão apaixonado que decidiu chamá-lo de pai. Enviando o Filho unigênito, enviando Jesus Cristo ao mundo, Jesus, o próprio Deus, chama São José de pai. Isso é muito bonito. Muito bonito. E dessa maneira, tenho certeza que São José ensinou Jesus a olhar a todo instante para os mais necessitados, para os pequeninos, para aqueles que precisam urgentemente serem alcançados por nosso Senhor Jesus Cristo e precisam urgentemente serem tocados pela misericórdia do Pai. Tenho certeza que Deus ensinou Jesus a olhar para os pequenos e necessitados, para aqueles que estão doentes, e mostrou que a caridade é a mais profunda de todas as formas de mostrar amor. E de novo, Jesus, o próprio amor encarnado, ele quis ser ensinado por São José. Ele quis ser ensinado por São José. Na sua profunda humildade, como nós celebramos o Sagrado Coração, ele que era manso e humilde de coração, Jesus quis ser ensinado pelo mais casto de todos os corações, o mais santo de todos os corações dos homens, São José. E sendo ensinado, Jesus então ensina aos seus discípulos: anunciem que o reino dos céus está próximo, curem os doentes, porque vão haver pessoas que estão necessitadas de cura urgente. Ressuscitem os mortos, porque vão haver pessoas que vão estar chorando pelos mortos de suas famílias. Purifiquem os leprosos que estão sendo afastados da sociedade, tragam eles de volta. Purifiquem-nos de dentro para fora, tirando deles a doença. Expulsem os demônios, afastando para longe com o meu nome, com o nome santo de Deus. Expulsem os demônios. Tudo isso vocês receberam de graça. De graça vocês devem dar. São José, ele entendia isso. Nossa, isso é muito bonito. São José entendia isso com muita beleza, com muita profundidade. Ele entendia que a caridade e o dízimo é algo tão necessário e essencial, não porque nós precisamos pagar alguma coisa e obrigatoriamente nós precisamos ajudar. Não, mas ele entendia que Deus deu tudo para ele de graça. Deus deu tudo para ele por profunda providência. Então ele não poderia fazer menos do que aquilo que Deus deu para ele. Se Deus deu de graça para ele, ele também deveria dar de graça para os outros. Junto com a caridade, isso se chama piedade. Deus me deu de graça. Eu também darei de graça para os meus irmãos e irmãs necessitados. Deus me deu misericórdia. Eu também darei misericórdia aos outros. Deus me deu sustento. Eu darei também sustento a outros que necessitam. Isso se chama piedade, meus irmãos e irmãs. E São José era muito piedoso. São José entendia isso completamente e
tenho certeza que ele ensinou Jesus a isso. E com isso nós concluímos essa meditação com a segunda leitura, que vai falar justamente desse testemunho de São Paulo aos Romanos no capítulo 5. Irmãos, quando éramos fracos ainda, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, mas por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. E por que São Paulo fala isso? Porque era mais fácil desejar morrer por quem nós amamos do que morrer por quem não merece. Só que Jesus, ele inverte essa lógica e ele fala: eu vou morrer por aqueles que eu amo, e eu amo todos os que não merecem. Porque eu sou manso e humilde de coração, sou santo, e eu me dou por inteiro por cada um de vocês, pecadores. Jesus se doou pelos pecadores, e eu tenho certeza que ele aprendeu isso também com São José. Cristo morreu pelos ímpios, pelos que não mereciam. Cristo morreu por aqueles que não eram justos. Agora imagina esse momento da vida de Jesus menino, quando São José olha para alguém que está necessitado, alguém que talvez nem merecesse ajuda, mas ele olha para aquela pessoa necessitada e ele diz: filho, não importa quem seja, nós precisamos ajudar. Ele vai lá e ajuda aquela pessoa. Ele vai lá e demonstra esforço, ele se esforça para ajudar de alguma maneira. Imagina São José fazendo isso e ensinando justamente isso a Jesus. Que nós possamos também aprender de São José e, da mesma maneira como Jesus aprendeu de São José, que nós possamos nos dedicar. Porque Jesus aprendeu a necessidade do amor, porque ele foi muito amado por São José, e assim, Jesus, sendo o próprio amor, ele também se lançou e se entregou inteiramente para a salvação de todos, porque ele ama a todos. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E Cristo foi enviado para justamente nos salvar. E agora que já estamos justificados pelo sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, seremos salvos da ira de Deus por causa de Jesus. Daniel, mas São Paulo está falando da ira de Deus? Sim, porque se não fosse Jesus, nós seríamos castigados pelos nossos pecados. Nós seríamos enviados para o fogo do descanso eterno, né? O fogo eterno. Você gostaria de ser enviado para o fogo eterno? Graças a Jesus Cristo, você não vai passar por isso pela fé que você deve ter em Jesus Cristo e pela forma como você se dedica a ser uma pessoa melhor. Portanto, pelo sangue derramado de Jesus Cristo na cruz, nós seremos salvos por Ele. Somos salvos por Ele e seremos salvos por Ele no dia final. Versículo 10. Quando éramos inimigos de Deus, ou seja, quando nós não tínhamos amizade com Deus, quando nós estávamos distantes de Deus, nós fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus Cristo, vosso Filho. Quanto mais agora que estamos sendo reconciliados, é óbvio que nós seremos salvos pela vida de Jesus, que ressuscitou e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Nós nos gloriamos em Deus por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. E aqui entram 3 pontos, meus irmãos e irmãs. O primeiro ponto é que nós recebemos a reconciliação com Deus por meio do sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos justos e injustos. Segundo, São José amou tanto a Deus que, se ele pudesse, ele também iria querer se entregar. Mas não apenas isso. São José amou tanto a Deus, ele amou tanto a Deus que protegeu Jesus e Maria quando Maria ainda estava grávida. Protegeu Jesus e Maria quando Jesus era um recém-nascido. Protegeu Jesus e Maria quando levou ambos para o Egito. Protegeu Jesus e Maria quando trouxe de volta para Nazaré. Ele protegeu Jesus e Maria. E assim eles foram reconciliados, assim nós fomos reconciliados, porque pela obediência de São José e pelo amor de Nossa Senhora, Jesus perpetuou-se vivo aqui neste mundo até a cruz. Até a cruz. Isso é muito forte. São José é diretamente ligado à economia da salvação. E graças a São José, nós podemos dizer que nós somos povo de Deus, rebanho do Senhor. Nós fomos reconciliados com o Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs.
e que a paz de bom Deus permaneça em vossos corações.